Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores. Está começando mais um Todo Ouvidos. E eu quero agradecer primeiramente a todos que fazem parte desse canal, a todos que ajudam curtindo, comentando, compartilhando, aos membros também que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Muito obrigada. Hoje eu converso com a minha xará, ela que também se chama Milena, Milena Alves. E ela veio aqui contar a história dela como mãe e a história do filho, Matheus. O Matheus, ele começou com uma dor na lombar, que tomava remédio, passava, depois voltava. E é uma dor que não ia sumindo, né? Por mais que ele fosse, no hospital, tentasse resolver, até que em uma das idas ele descobriu que tinha um câncer no pulmão, sem nunca ter fumado. E esse câncer no pulmão já estava em estado muito avançado, era bem agressivo. Infelizmente, o Matheus veio a óbito muito novo. A mãe dele veio aqui contar essa história, todo esse processo, a vida dele também, e a memória, porque ele também, através dele, a mãe dele fez o Instituto Matheus Alves, que também ajuda inúmeras outras pessoas. Milena, seja muito bem-vinda aqui e eu quero que você comece realmente do começo, contando como o Matheus entrou na sua vida, quando você descobriu que ficou grávida dele, como é que foi? Boa tarde, em Boa primeiro tarde. lugar, Milena. Primeiro eu quero agradecer você por estar me ouvindo, né, mostrando a vida de Matheus, a luta que Matheus enfrentou, nós enfrentamos junto com ele, e tentar falar sem chorar, né, porque ainda está muito recente. Olha, mas se A partir precisar do chorar, chora, viu? Não se preocupa, que eu não tô aqui para julgar ninguém. tá. Matheus ele partiu em dezembro, um mês, uma semana antes do Natal. Então nós estamos ainda assim muito abalados, né, pela perda repentina de Mateus, já que ele sempre foi um jovem muito saudável. Então, começando, né, primeiro eu começo pela minha vida. Eu conheci o pai de Mateus, o meu esposo, quando eu era ainda uma adolescente, aos 14 anos, e nós sempre estivemos sempre juntos, no período de adolescência. E quando chegou na fase adulta, né, 19, 20 anos, nós resolvemos que iríamos nos casar. E aí, antes de casarmos, eu descobri que eu estava grávida de Mateus com 20 anos, bastante nova. Foi uma gravidez não programada, porém ela foi idealizada e por isso ela foi muito bem aceita. Tá? Ela foi muito bem recebida, tanto por mim quanto pelo pai dele. E então como nós éramos muito jovens e começamos a vida assim do zero, sem ter nada, comprando as nossas coisas, ainda construindo uma vida, ele trabalhava e eu também. Então eu trabalhei a gravidez de Mateus, intensamente. Eu trabalhava de segunda a sábado, o dia inteiro. Eu saía às 7 da manhã de casa e chegava às 8, 8h30. Então era um trabalho muito intenso, uma loja e eu ficava em pé por muito tempo. E por conta disso, que também ajudou, Matheus acabou nascendo prematuro. Matheus, eu senti a dor do parto 2 meses antes da previsão. Matheus era para nascer em junho, 24 de junho, que é o que tem escrito na minha ultrassom, e eu me lembro bem que foi isso que o médico que fez a ultrassom me disse, a previsão era para junho, e Matheus acabou nascendo dia 27 de abril. A minha bolsa estourou na madrugada. Uma semana antes eu tinha ficado internada porque eu sentia a dor do parto, e aí o médico disse que não era a hora, e eu fiquei uma semana no hospital, e aí eu resolvi não voltar mais a trabalhar para segurar a gravidez. Fiquei uma semana internada no hospital. Ao retornar para casa, 2 dias depois, a minha bolsa estourou e aí não teve mais como continuar a gravidez. E aí, isso foi na madrugada. Às 7h32 da manhã, Matheus nasceu de uma cesariana. Matheus nasceu
com os pulmões ainda não desenvolvidos e teve um pouquinho de falta de ar, né? Porque ele demorou um pouco também de fazer o parto. E aí ele ficou 7 dias na UTI neonatal, tentando sobreviver e ele lutou bravamente, e ele conseguiu sobreviver, lógico. E depois dos 7 dias que ele passou na UTI, ele teve a alta e veio para casa com a recomendação de que ele precisava fazer um acompanhamento médico, né? Já que era um bebê prematuro, ele precisaria então de um acompanhamento médico mais intensivo. Então, e me recomendaram, procure um pneumologista, procure um neuropediatra, e eu fiz tudo que os médicos mandaram. E Matheus nunca teve nada, ele nunca apresentou nenhuma doença por conta da prematuridade dele. Ele não teve nenhuma sequela por conta disso. Ele nunca teve asma, ele nunca teve nenhuma falta de ar, nada. Matheus cresceu saudavelmente, uma criança saudável. Matheus foi para a escola, nunca teve nenhum problema na escola, nunca apresentou nenhum problema de desenvolvimento, nenhum problema de saúde. E como ele sempre esteve bem, então o médico disse, ele pode sim ter uma consulta regular como uma criança normal, mãe, porque ele não tem nenhuma lesão por conta, nenhuma sequela por conta da prematuridade dele, vida que segue. E aí, Matheus sempre foi um menino muito ativo. Matheus, ele gostava muito de esporte, então ele jogava bola na escola, ele jogava futsal. Ele tinha até um apelido que marcou, e até hoje muitos ainda chamam ele de macarrão, porque ele era muito magrinho, muito levinho, e o professor de futsal conheceu, colocou esse apelido nele, né? Então, eu sou conhecida aqui no bairro como a mãe de Macarrão, a mãe de Matheus, porque ele sempre foi também muito popular, sempre foi um menino que fez muitas amizades. Então, no decorrer da infância, da adolescência de Matheus, ele nunca apresentou nenhuma doença. A única vez que Matheus foi hospitalizado foi, que eu me lembro bem, ele ficou 24 horas numa observação pediátrica porque ele teve um rotavírus, que era um vírus bem comum em crianças e que na época que ele teve estava tendo um surto aqui em Salvador. Nada mais do que isso. Então, como eu estava falando, o Matheus sempre muito ativo. Matheus chegou à fase adulta, né, e continuou a vida dele normal. Passou pela pandemia sem nenhum problema. Matheus, se ele teve o Covid, foi um Covid silencioso, sem sintomas, porque aqui em casa todo mundo teve sintoma da gripe, aquela gripe muito forte, mas Matheus não. Matheus foi o único que não apresentou sintomas de Covid. Tanto é que eu perguntava a ele, Theo, você está sentindo alguma coisa? Você é, sabe me dizer se você teve algum sintoma de Covid? Porque eu acho estranho, todo mundo aqui em casa teve, você não. Ele disse, mãe, eu não sei, eu não sinto nada, se eu tive foi uma Covid sem sintomas. E aquilo me deixava muito tranquilo. E eu pedia sempre a ele se vê alguma coisa diferente no corpo, se vê alguma coisa que seja fora do normal, me avisa, tá? Para eu poder ajudar, levar vocês no especialista e assim seguir. E antecipando, né, a vida de Mateus, quando ele fez 8, 9 anos, ele era um filho único. Então ele me pedia sempre uma irmã ou um irmão. Mãe, eu não quero ter filho único, eu quero ter um irmão. E eu dizia assim, é, agora não dá, porque eu fui uma mãe, né? Mateus me tornou mãe, mas eu fui uma mãe sem mãe. Então, a gente sabe que a rede de apoio nesse momento é fundamental, né? A minha sogra me ajudou, né, nos primeiros meses com Mateus. Mas a gente sabe que uma mãe sem mãe é bem complicado, então aquilo me marcou muito. Eu não queria repetir essa dose, né? Porque a gente sabe
como a mãe nos ajuda nesse momento, né, de orientação e de outras coisas que a gente sabe. E eu não queria, e também eu estava pensando em pensar no meu profissional, né? Eu sou uma professora, então eu queria, assim, Mateus, eu já tive Mateus é com muita dificuldade, eu tenho que colocar uma babá para Mateus é, poder ficar seguro e eu poder trabalhar com mais tranquilidade. E a gente sabe, né, como é esse processo. E então eu falei, eu tenho que ser uma coisa bem pensada. E ele ficava me insistindo muito, e dizia assim, mãe, eu quero uma irmã porque eu quero ser tio. Eu tenho tios que eu amo muito, eu também quero experimentar esse ser tio. Aí eu falei, então tá. Então, quando eu terminar a faculdade, quando o Matheus completou 5 anos, eu entrei na faculdade. Quando eu terminar a faculdade, eu faço um irmão para você, tá bom? E aí, assim foi feito. É, engravidei, nasceu a irmãzinha de Matheus, a Maria Luísa. E Matheus, ele deu super conta do recado, assim. Ele foi a minha rede de apoio, né? Ele me ajudou muito com Luísa, assim, eu não fazia nada muito forçado, era uma coisa bem espontânea dele, do cuidado que ele teve com a irmã dele nesse período. E ela também nasceu com uma alergia à proteína do leite, então ela tinha que ter uma atenção maior, né, por conta da alimentação dela e por conta também dos cuidados que a gente tinha que ter com ela. E ele deu super conta do recado que ele me pediu, ele realmente cumpriu, que foi ter uma irmã, e cuidar da irmã, e ser responsável. E criou-se também uma amizade muito linda entre ele e a irmã dele. É, então, e quando ela completou 15 anos, ela me disse, mãe, eu não quero festa, tá? Eu não quero fazer festa, eu queria fazer uma viagem. E aí, eu falei, tá bom, filha, vamos fazer uma viagem, você escolhe o país que você quer conhecer. E aí a gente tem que ser algo programado, porque a gente precisa se programar financeiramente. Eu também preciso ver quais são os dias que possa, né, viajar com o seu pai por causa dos nossos trabalhos. E ela decidiu conhecer um país. E eu já estava me organizando, né, e o pai dela para fazermos essa viagem com ela, que esse presente dela é de anos. E isso seria em agosto. Foi em agosto de 2024. E, assim, de uma hora para outra, Maria Luísa me disse, mãe, eu não quero mais viajar para nenhum lugar que eu não possa levar Matheus. Eu acho que Matheus, ele tem que ir para essa viagem minha, que é muito importante. E aí, Matheus, né, já estava com uma namorada e a gente gosta, né, muito dessa moça. E a gente falou assim para ela, filha, se levar Matheus, tem que levar Vitória, a namorada de Matheus. E vai ficar muito custo, a gente não tem condições de pagar uma viagem para todo mundo. Aí ela disse, então faz um roteiro nacional, um roteiro que dê para todo mundo ir. E assim foi feito. Ela escolheu o estado, então escolhe o estado que você quer conhecer. E ela disse, não, eu quero conhecer então o Rio de Janeiro e eu quero levar Mateus e porque eu não quero fazer uma viagem sem ele. Aí a gente organizou essa viagem. Isso, ela fez aniversário em agosto, só que em agosto eu não podia ir, então eu falei para ela, eu posso antecipar esse presente e a gente vai, então, nas nossas férias de junho, porque eu sou professora, eu tiro férias em junho, e você também. E aí a gente, pelo menos, fica 3 dias com o Matheus lá, porque o Matheus tem o trabalho dele e não pode ficar por muito tempo. Então ele fica 3 dias, volta para trabalhar e a gente continua lá, para você conhecer outros lugares. Então, acordamos e foi feito isso. Então, em junho, que aqui em Salvador é um período junino, de festa junina, né, São João, nós aproveitamos esse feriado que Mateus iria ter 3 dias para irmos para essa viagem. E assim fomos. Chegando lá, encontrei também a minha irmã, que participou da viagem, e um namoradinho que Maria Luísa estava tendo nesse período. Fomos todos. E a viagem, eu digo que foi uma viagem presenteada por Deus, né? Assim,
porque chegando lá, Matheus era um. Eu dizia a ele: Nossa, o debutante parece que é você, porque você é o mais feliz da viagem, você é o que mais está aproveitando. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Porque a minha intenção era vê-lo feliz. Eu já conhecia o Rio de Janeiro, então, para mim, a intenção era que eles tivessem realmente um momento dele. Ela com o irmão, conosco também, né, com os pais. E nós passeamos, Matheus aproveitava tudo ao máximo, né? A gente muitas vezes ficávamos cansados, íamos para o apartamento que nós alugamos, e ele sempre queria mais, queria sair com a namorada, curtia os bares que tem ali na orla do Rio de Janeiro, né, ali em Copacabana, e ele muito empolgado com a viagem, e eu sempre pergunto a ela, eu perguntava a Vitória, Vitória, depois da doença, né, Vitória, mas você se queixou de alguma dor nessa viagem? Ela dizia, não, tia, eu não se queixou de nada, porque eu já achava estranho, né? Como é que uma pessoa com câncer agressivo, ele já estava com câncer, eu não sabia, nessa viagem, como é que um câncer tão agressivo como esse, que já estava no corpo de Mateus e ele não sentia nada, ele subiu aquelas escadarias do Cristo, eu subi de escada rolante, ele subiu pela escada de concreto, não se queixou de nada, ele andou naquela orla de Copacabana até Ipanema, tranquilamente, não se queixou de nada, e eu fiquei buscando, né, entender o que foi que eu não vi, o que foi que eu deixei de perceber em Mateus, os, os sinais. E, voltando à viagem, ele retornou e continuou a vida dele. Quando chegou em julho, no meu aniversário, o Matheus estava sentindo uma dor de coluna. Eu fui ao cinema, né, com minha irmã, meu esposo e Maria Luísa. E ele estava no trabalho dele e depois do cinema, que acabou mais tarde, ele já tinha sido liberado, iríamos nos encontrar para jantarmos, né? Depois do cinema. E Matheus estava com essa dor. Só que eu achava que essa dor era porque Matheus era muito grande, ele tinha 1,85 m de altura e ele não trabalhava sentado, muitas vezes, sem postura. Quando ele dormia em casa, que vinha com a namorada, ele dormia numa cama de solteiro, então eu achava que tudo isso era por conta dessa postura, dessa falta de postura, desse desconforto que ele oferecia, né, na hora de dormir, na hora do trabalho, que era normal, uma pessoa que é normal, muitas vezes a pessoa sentir essa dor de coluna. E aí foi me acendendo um alerta porque ele tomava um remédio muito forte e não passava dor. Só que eu não imaginei na minha vida que seria um câncer. Eu dizia assim, Matheus, ó, vamos marcar um médico para você, porque eu acho que você tem uma hernia de disco. E a de família, a minha irmã teve que fazer cirurgia, a outra também. Então, eu acho que é algo de família, essa hernia de disco, você deve estar com isso, com certeza, mas tem que ser tratado, mano. E aí procuramos um ortopedista, o ortopedista disse que não é nada, uma dor de coluna, ele é muito grande, e aí deve ser por conta da postura, volte para casa. E ele voltou para casa. E aí começou uma irritação no olho dele esquerdo. Ele começou a ficar muito vermelho. E eu falei para ele, Matheus, você tá vendo que o seu olho tá vermelho? Ele disse, tá, mãe, e dói. Você sente alguma coisa? Ele disse, só um pouquinho de peso. Aí eu marquei um oftalmologista para ele. Matheus estava sem plano de saúde, eu marquei particular. E falei a ele, olha, filho, vai para esse oftalmologista, hoje ainda, eu já marquei. E quando ela passar algum colírio, alguma coisa, você compra imediatamente e começa a usar. Aí ele falou, tá bom, assim ele fez. Ele foi para o oftalmologista. O oftalmologista disse a ele que ele estava com uma uveiite, que era uma inflamação comum, e que ele usaria, passou um colírio e que passou também outros exames. E aí eu falei para ele, quando chegar em casa eu vou ver esses exames e a gente vai marcar para você fazer.
mas começa a usar o colírio. Ele começou a usar o colírio, começou a melhorar. Perguntava, Matheus, tá melhor, mano. Melhorar esse olho, mas a dor da coluna continuava. E aí procuramos um outro ortopedista. E esse outro ortopedista também não deu muita atenção. O Matheus saiu do consultório revoltado. Mãe, ele mal olhou para minha cara. Eles não faziam Eu, nem nenhuma imagem, nada, exame de imagem. nada, Nossa. nada. E particular. O primeiro foi público e o segundo foi particular. O oftalmologista também foi particular. E aí ele não fez nada. E então eu falei para Matheus, olha, eu vou marcar um médico para você, um geral, porque aí ele vai passar uns exames de sangue, deve passar imagens. E nesse período que eu falei para ele que ele ia marcar esse geral, que foi dia 1º de setembro, passou o aniversário da irmã dele, de fato, dia 28 de agosto, ele já estava sentindo dor, e, e eu disse para ele, filho, ó, essa semana você vai ao médico para você fazer os exames e aí fazer uma investigação, porque não pode ser assim, né? Mas eu sempre achando que não seria nada, seria uma hérnia de disco, né? Que também não é uma doença comum, mas não câncer, porque um menino de 25 anos que sempre foi saudável, eu não pensei num câncer. E aí, no dia do aniversário da irmã dele, né, aos 15 anos, eu fiz uma festinha em casa mesmo, só para bater parabéns. Ela chamou os amigos da escola, e aí eles dançaram, gravaram um vídeo lindo, os dois dançando, e eu tenho esse vídeo guardado. E quando foi no dia 28 de agosto, ele apareceu com uma tosse, né? Mas não era uma tosse persistente, era uma tosse bem fraquinha. Ele ficava como se fosse um pigar. Ficava, eu disse, mas você reparou que você está com uma tosse? Aí ele disse, eu reparei, mãe. Então você vai no médico amanhã. Aí ele falou, não vai trabalhar, vá no médico, vá ao médico. Aí ele foi. O médico disse o seguinte, ó, isso aí é uma virose que você deve ter tido. E que essa tosse vai ficar um mês em você, mas vai passar. Aí eu falei. Aí eu cheguei no trabalho e comentei isso com uma colega. O Matheus está com uma tosse, mas foi ao médico, o médico disse que é uma virose. A minha colega disse, eu também, eu tive a mesma virose dele, estou com essa tosse até hoje. Aí eu falei, então deve ser da tosse, da virose. Mas a dor na coluna continuava. E aí me acendeu uma alerta. Eu falei, isso não tá, não é normal. Essa dor, o Matheus tomando esse remédio muito forte, não para. E ele saiu de lá de casa no dia do aniversário da irmã e disse que ia dormir na casa da namorada. O namorado dele morava sozinho, porque tinha também a minha irmã, o meu sobrinho, que tinha chegado do Maranhão, estava aqui na minha casa, e aí o sobrinho meu tinha que dormir no quarto dele. E ele disse, não, mãe, fique tranquila, eu durmo lá para eles poderem ficar aqui em casa mais acomodados. Eu falei, tá bom. E aí, isso foi dia 28 e a gente ficava se falando pelo telefone, e eu, não, mãe, tá melhor, tô melhor, toma um remédio, vai, pá. Falei, tá bom. Eu já marquei o médico, tá? Eu disse para ele até que dia seria. Será na segunda-feira. Você vai para o trabalho, porque vai ser à tarde esse médico. E aí você fala com o seu gerente, à tarde você vai para o médico. Filho, dá prioridade nisso, tá? Aí ele falou, tá certo. E aí, quando chegou na segunda-feira, que já era dia 1º de setembro, eu liguei para ele para lembrar ele que ele tinha um médico à tarde. E ele ligou e disse, mãe, eu tô com muita dor, eu não dormi nem direito, eu tô indo inclusive para casa, porque eu não suporto nem trabalhar com essa dor que eu tô sentindo, é muito forte. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, fica aí, Matheus, não venha para cá dirigindo para não ser perigoso, você passar mal. Eu vou ligar para seu pai, ele vai aí lhe buscar. Aí ele disse, mas eu tô no meio do caminho, mãe, já tô aqui perto. Aí eu comecei a ficar nervosa, eu liguei pro pai, contei o que tinha acontecido, o pai disse, vamos ver, espera ele chegar, dá um tempo, espera ele chegar. E daqui a 10 minutos ele não chegar, aí a gente vai ver se aconteceu alguma coisa, mas já que ele já saiu, não tenho muito o que fazer.
Aí eu falei, tá bom. Aí eu esperei Matheus chegar em casa, né? Nesse dia eu não fui trabalhar, fiquei esperando ele chegar. E quando o Matheus chegou que ele não conseguia nem andar direito, da dor. Com muita dor e segurando na barriga. Aí eu falei, a dor não é nas costas, Matheus, não é na lombar. Aí ele disse, mas está irradiando, mãe, para a barriga também, para o abdômen. Aí eu falei, aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a chorar e deu até vontade de desmaiar na hora, eu tão nervosa que fiquei, e ele me pedindo, calma, mãe, calma, calma, pelo amor de Deus, senão eu fico nervoso também. E aí eu deitei ele na minha cama e falei, filho, deita aí, que eu vou chamar seu pai. E aí quando eu liguei pro o pai disse, estava no trabalho, disse que eu estou indo para aí, eu vou levar ele para o hospital. E aí o pai veio, pegou ele e disse, fica em casa, porque ele iria para uma UPA, né? Que ele não tinha plano de saúde, fica em casa, porque a UPA não adianta muita gente, e aí nós vamos nos comunicando pelo telefone. E ele foi para esse hospital, para essa UPA, ele foi para uma UPA de um bairro, não tinha como ser atendido, aí foi para uma outra, que graças a Deus lá ele encontrou pessoas que quisessem atender o fato, se importou com o problema dele. E ele ficou lá para fazer alguns exames e fez um raio-x. Ele encontrou o médico, ele me disse que é um médico muito humano, que se preocupou muito, né, com a dor de Mateus, com o quadro que Mateus apresentou, né? E aí ele pediu o raio-x e fez o raio-x. Aí eu liguei para minha esposa disse assim, ó, ele fez o raio-x, eu estou esperando o resultado, mas o médico acha que é apendicite. E eu disse, não é apendicite. Eu não sou médica, mas não é apendicite. É, mas tudo bem, vamos aguardar. Aí o médico ficou tentando transferir Matheus de uma UPA para um hospital que tratasse de cirurgia, que fizesse cirurgia de abdômen. E aí conseguiram, então, uma vaga para Matheus num hospital municipal aqui em Salvador, que é especialista nessa área, né, de cirurgia de abdômen. E aí Matheus foi transferido à noite, o pai dele passou a madrugada com ele no hospital, e quando chegou, no dia 2 de setembro, eu falei para o pai, vem para casa descansar que eu vou ficar aí com ele durante o dia inteiro e esperar o que os médicos vão dizer para a gente. Aí o pai ficou lá e disse, olha, ele já fez várias tomografias, né, do abdômen, do tórax, e a gente só vai esperar agora o médico laudar e dizer para a gente o que, que o Matheus tem, né, porque ele, pelo raio-x, eles viram alguma coisa aqui, mas não sabe. E aí, quando eu cheguei pela manhã, falei, e aí, Pedro, tudo bem? Ele disse, mãe, tá tudo bem, a dor tá melhor, mas não tá passando. Eu falei, já pensei assim, meu Deus, o que será que esse menino tem, né? Então, toma tanto remédio e essa dor não tá fora. E aí, eu falei, deixa eu ver o raio-x, Matheus. E aí, quando eu olhei o raio-x, eu não sou médica, eu não entendo nada de imagem, nada de radiologia. Mesmo assim, eu vi que tinha alguma coisa estranha naquele raio-x. Falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Tá muito branco esse raio-x, tá muito estranho. E me acendeu um alerta e eu falei, meu Deus, será que o Matheus está com uma pneumonia? Mas nunca pensei num câncer, num tumor, nunca pensei. E fiquei já naquela expectativa, já comecei naquela impressão, assim, naquele sentimento ruim de que, meu Deus, não é nada bom. Já comecei o alerta, não é nada bom se tratando de pulmão. E quando foi à noite, isso eu passei o dia inteiro com ele no hospital. Quando foi no final da tarde, a namorada de Matheus chegou para nos acompanhar, né? E aí é, ficamos lá conversando, distraindo ele, brincando. E então chegou o médico com uma assistente dele, do médico, e perguntou: quem é responsável por Matheus Alves? Estava eu e a namorada. Eu falei: sou eu sou a mãe dele. Aí ele falou assim: e ela é o quê? Eu falei: ela é a namorada. Aí eu falei:
vocês podem vir aqui, porque ele estava no quarto, né? O Matheus estava numa salinha, não era nem quarto, uma salinha, que eles dividem com cortinas, né, na emergência. E aí ele chamou a gente para a recepção e falou, é, a senhora é o que dele? Eu falei, eu sou a mãe de Matheus. Aí ele disse, você, com Vitória, você é ela falou, eu sou a namorada de Matheus. Aí ele disse assim, ó, Matheus fez uma tomografia e encontramos um tumor no pulmão. E aí eu fiquei, como? Por que tumor no pulmão? Aí ele, senhora, você não está me entendendo o que eu estou falando? Eu falei, não, o que é isso? É um câncer? Aí ele disse, eu não sei o que é, mas a senhora precisa pedir a transferência dele para um oncologista. Aí eu disse, como? Aí ele falou assim, se ela não está entendendo, então eu vou falar para ela. Aí saiu, né? Me deu as costas e disse assim, eu vou falar para ela que talvez ela entenda melhor do que você, do que a senhora. Aí começou a explicar ela, aí eu já saí, né, de órbita, eu já fiquei nervosa, me deu uma Mas nisso o incontinência. Matheus já sabia ou você que teve que contar para o Matheus? Não. Não sabia. E aí, não sabia. E aí eu fiquei nervosa, né? Me deu uma incontinência urinária, fiquei procurando um, um banheiro, um sanitário, porque ali eu iria, né? Me fazer xixi na calça, assim, de tanto nervoso que eu fiquei. E aí ele disse para minha nora, né, a namorada de Matheus, o que tinha, e aí eu voltei e falei para ela assim, e eles estavam lá ainda conversando, aí eu falei para ela assim, o que foi que ele te falou, Vitória? Ele falou assim, tia, ele disse que Matheus tem um tumor no pulmão e que ele precisa ser transferido o mais rápido possível para um hospital que tem oncologia, porque aqui não é um hospital que trata de pacientes oncológicos. Aí eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Aí eu peguei, virei para o médico e falei assim, não fala para ele, por favor, não fala para ele, porque eu não quero que meu filho saiba desse jeito. Eu quero que ele saiba com calma, que a gente tenha uma forma melhor de falar para ele. Ele disse assim, isso é fora da ética médica, e eu não- ele é um homem de 25 anos e ele tem que saber o que ele tem. E me deu as costas, entrou, sei lá, e falou para Matheus. Matheus, você tem uma neoplasia. Eu não ouvi, quem me contou foi Vitória, que foi junto com o médico, porque eu não tive coragem de entrar para dar essa notícia a meu filho. Claro que ele iria saber, mas eu queria me preparar, preparar o meu filho, né? E aí ele entrou, falou com o Matheus, eu achei que o Matheus ia se desesperar. E aí ele saiu, o médico, e me disse, vai na assistente social e começa já a se movimentar, porque ele precisa de um médico, de um hospital oncológico. Aí eu falei, tá bom. E aí eu falei, Theo, você ouviu o que o médico falou? Aí ele falou assim, ouvi, mãe. Você entendeu? Eu falei, entendi. Porque ele estava muito calmo. E eu achei que ele não tinha entendido. Aí ele falou, filho, você sabe que você tem? Ele falou, sei. E agora? E ele falou assim, mãe, é um propósito na minha vida e na vida de toda a família. E eu vou passar por isso. Aí eu fiquei calma, né? Eu me tranquilizei um pouco, fiquei muito nervosa. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou contar para o pai? Como eu vou contar para a irmã que o Matheus está com a doença dessa? E aí eu liguei para uma cunhada minha, com cunhada, na verdade, e falei para ela, Márcia, o nome dela, e falei para ela, Márcia, eu estou aqui no hospital com o Matheus, eles já tinham aqui um dia inteiro com o Matheus já tem 2 dias aqui, mas eu estou o dia inteiro. E o médico me disse que o Matheus tem um tumor no pulmão, eu não tenho coragem de contar para o pai dele, sozinha. E eu vou pedir que você fale com o irmão dele, com Alex, que é apelidado carinhosamente na família de Lelé. Você peça a Lelé porque vim aqui para o hospital, porque eu vou ligar para o pai dele. Vou pedir para ele vir para o hospital, que eu vou dar a notícia aqui. Eu não vou dar a notícia por telefone, porque ele pode vir dirigindo e bater o carro de nervoso. Eu prefiro dar pessoalmente. Mas eu queria que tivesse um apoio, porque eu não sei como é que vai ser a reação dele. Matheus, ele trabalhava com o pai.
na mesma concessionária, né? Então ele vivia muito tempo com o pai, mais do que comigo, do que com outra pessoa, porque além de morar, né, na minha casa, aí eles trabalhavam juntos. E o pai é apaixonadíssimo por ele, pela menina também, por Maria Luísa. E aí é, ela fez isso, né? Ela falou com o marido dela, o meu cunhado, e ele então falou para meu marido, oh, eu, Milena ligou, disse que Matheus não está bem, e meu marido já começou a chorar e disse que não queria ouvir nada, não quero ouvir nada, não quero ouvir nada, não quero ouvir nada sobre meu filho. E aí ele foi falando, o Leleco foi falando para os outros tios, e eu também falei para uma sobrinha minha, que falou para os outros familiares, e aí quando eu vi, tinha mais de 20 pessoas, eu acho, na porta do hospital, querendo saber de Matheus. É, se realmente, porque ninguém acreditava no diagnóstico desse num menino de 25 anos, um homem, né, um jovem de 25 anos, saudável. Matheus sempre foi muito alegre, então a gente acha que isso infelizmente acontece, mas a gente acha que não acontece com pessoas assim. E aí foi entrando, a assistente social deixou que todos entrassem para falar com o Matheus, e aí foram entrando, dando apoio, né, e enquanto isso, eu estava na assistente social pedindo já a regulação de Matheus para um hospital oncológico. E eles tiraram o Matheus da observação e levaram para o quarto, né, do hospital, para que Matheus não ficasse ali na observação até a transferência de Matheus, a regulação de Matheus para um hospital que tivesse oncologia. E aí, com 2 dias, graças a Deus, nós conseguimos a transferência de Matheus para o Hospital da Clínica, que é um hospital referência no tratamento de câncer. E que bom que isso aconteceu. O Matheus foi transferido, né, depois de 2 dias. É, Matheus 2, dia 5 de setembro. 3 dias o Matheus passou no hospital, fez outros exames. Os médicos também de lá me atenderam, me orientaram, pediram que pudesse ser mais rápido possível, que se a família pudesse, de alguma forma, adiantar essa transferência para que ele não ficasse lá, porque ele precisava de com- começar o tratamento com muito urgência. E aí nós conseguimos a transferência para o Hospital das Clínicas. E chegando lá, por sorte também, nós temos uma amiga prima, uma prima de Matheus, na verdade, né? Que é estudante de medicina e tá no internato lá no Hospital das Clínicas. E aí ela começou a pedir ajuda aos professores médicos, né? Que ajudassem Matheus nessa jornada aí de trazer realmente o diagnóstico correto, onde é que tem de onde começou o câncer. E aí começou tudo a ser pesquisado e Matheus começou a fazer os exames necessários, que foi a biópsia, a histoquímica, e perguntaram, fizeram uma entrevista, né? No primeiro dia que Matheus foi para o hospital, ele foi atendido por uma estudante também de medicina, a Isabela, que fez a entrevista com o Matheus e ela era a função dela no hospital era adotar, né, entre aspas, um paciente e ali ajudar o paciente no que ele pudesse, precisasse. E ali criou-se também uma relação muito bonita, muito linda deles dois, porque ela se preocupava de fato com o Matheus, ela criaram um laço de amizade muito bonito. Então, é, ela me acompanhava nas consultas que Matheus precisava fazer, que Matheus precisou fazer consulta com o oftalmologista para ver o que tinha no olho de fato. E aí descobrimos que o Matheus estava com um tumor também no olho. Consulta as tomografias, as ressonâncias que ele precisou repetir, que ele precisou fazer. Então, ela me acompanhava em tudo isso, porque eu não suportava, eu não tinha realmente estrutura para ouvir o que os médicos tinham para falar, né, do diagnóstico de Matheus. E então, voltando à primeira médica, né, a primeira estudante de medicina, que é Fernanda, que nos ajudou
Eu digo que ela foi o anjo que Deus enviou na vida de Mateus, né? Porque Mateus, Mateus recebeu esse diagnóstico no hospital, eu pensei, meu Deus, Mateus não tem plano de saúde. Mateus tinha plano de saúde, mas ele mudou o plano de saúde da empresa, ele dizia que o plano não era bom, que ele não ia pagar aquele plano, que ele não tinha doença nenhuma, que ele era saudável, e se ele precisasse, ele dava coisas de jovem, né? Que acha que nada disso pode vir a acontecer. E aí, quando eu fiquei naquela preocupação, meu Deus, o que é que vai ser de Matheus sem plano de saúde? E aí, Fernanda veio com esse apoio, e os médicos realmente eles criaram uma força-tarefa assim, em torno de Matheus. Eles ficaram muito sensibilizados de ver um jovem de 25 anos com uma doença tão grave, tão agressiva como foi o câncer de Matheus. E aí, eles começaram a fazer o estudo, né? Fizeram a biópsia, fizeram o exame de histoquímica e viram que o pulmão, porque já estava apresentando nas tomografias que Matheus fazia, já tinha o câncer na coluna, o câncer no fígado, o câncer na suprarrenal e no olho. Já estava espalhado. E aí já estava Mas espalhado, começou no pulmão. mas começou no pulmão. E, e aí eles queriam saber onde era o sítio primário, né? É assim que eles chamam. Hum. Onde foi que começou. E inicialmente achava, a médica que me atendeu, ela me disse assim, ó, tem três possibilidades. Pode ser um câncer degenerativo, pode ser um linfoma, e torça para ser um linfoma porque é o que a gente, o mais fácil de se tratar, e pode ser de pulmão. Aí eu falei, tá bom. E aí quando ela falou pode ser de pulmão, eu já fiquei muito preocupada, porque a avó de Mateus, a mãe do pai dele, nunca fumou também na vida e morreu de câncer de pulmão. Ela apareceu esse câncer nela, assim, ela nunca ter fumado na vida, e com 10 meses após o diagnóstico, ela veio a falecer. E aí eu falei, meu Deus, será que Mateus está com a mesma doença da avó dele? E aí, esse exame, ele demoraria 30 dias para receber o resultado e nós pagamos, né, para que a gente pudesse ter esse resultado mais rápido, e aí veio com menos de uma semana. E Fernanda, que recebeu, porque ela que fazia o intermédio com os médicos, né, para nos ajudarmos, e aí ela ligou para mim, eu estava em casa, e ela me disse, porque eu revezava, eu e o pai no hospital, o pai largou tudo, largou o trabalho, eu também, e aí ela me ligou e disse, tia, ó, o câncer é no pulmão, e já está espalhado, né? É uma metástase, ela falou espalhado, eu falei assim, e já está em metástase, e aí eu falei, tá bom, porque o que eu coloquei na cabeça era que Matheus seria curado. Poderia ser a pior doença do mundo, assim. O que os médicos me diziam, eu não levava em conta. Porque Matheus sempre foi de um menino de muita fé, apesar da idade. Né? Matheus, ele sempre frequentou a igreja, ele escolheu essa fé independente da gente. Ele sempre frequentou a igreja. Ele cantava na igreja, o tio dele, o mais novo, era pastor da igreja. Então, Mateus tinha muita fé em Deus, fé em Jesus. E ele me dizia aquilo, mãe, é um propósito. Eu achava assim, é um propósito. Nós vamos sofrer, Mateus vai passar por tudo isso, mas ele vai ser curado, porque Jesus não vai permitir que uma coisa ruim dessa aconteça com ele, né? Aí, e eu sempre orei, me lembro, para que eu sempre pedi a Deus que não me desse dessa aprovação, né? De ter que enterrar o filho. Eu sempre pedi a Deus que eles me enterrassem. E eu achava que Deus me ouvia. Então, como eu orava muito, e eu sempre entreguei a vida dele a Deus, e a Maria Luísa também, né? Com 4 meses.
apresentei Mateus na igreja, né? Ele foi consagrado. No ano de Mateus foi um louvor que eu fiz a Deus, agradecendo pelo ano dele, já que ele tinha nascido prematuro, né? Pelo primeiro ano de vida dele. Então eu achava que ele estava blindado, ele estava coberto. Mas a gente nunca entende os planos de Deus na nossa vida, né? Na vida do meu filho. E aí, ficava tranquila, porque eu dizia, não, ele está blindado, eu oro muito. Eu já orava antes de saber da doença e agora mais ainda, né? Então, acho que Deus está me ouvindo, ele não vai levar o meu filho. O meu filho ainda tem muita coisa para fazer aqui nesse mundo. E aí, eu me tranquilizava, porque ele me tranquilizava também. Ele dizia, mãe, não fica nervosa, pelo amor de Deus, que vai dar tudo certo. E eu dizia, tá bom, tá certo. E aí, Matheus ficou no hospital, né, com esse apoio, o apoio dos médicos, dos enfermeiros, eles foram muito maravilhosos. Eu não tenho o que dizer dele. Ele foi muito apoiado pelas, pelas estudantes, né, por Isabela. Fernanda eu nem conto, porque já disse a ela que ela é o anjo de Deus, enviado de Deus na vida de Mateus. E aí ele ficou 28 dias internado no hospital, né? Ele começou numa enfermaria comum, masculina, e depois ele foi transferido para oncologia. E aí começou também meu outro drama, que é como eu vou contar a Maria Luísa que o irmão dele está com câncer, porque ela ia visitar ele no hospital e não tinha nada escrito, né? Era uma enfermaria. E agora que ele foi para a oncologia, tem lá, bem grande, na porta da enfermaria, enfermaria oncológica, e ela Até vai ler. então ela não sabia. Não, ela não sabia porque eu tinha medo dela surtar, eu tinha medo dela entrar numa depressão, e aí iria me atrapalhar muito porque eu não saberia, né, Lidar com tudo, como né? fazer com o filho internado e a outra filha precisando, né, de mim. Aí meu cunhado, Lele, ele levava ela para passear, para passar final de semana com eles, né? Ele tem um filho adolescente também, com ele, para poder distraí-la e tal, mas ele me dizia muito, mãe, tem que contar para Maria Luísa. Maria Luísa não pode ficar sem saber o que eu tenho. Isso não é justo. Aí eu disse, filho, agora mais do que nunca, porque você está aqui na oncologia, ela vai ler o nome oncologia, ela tem 15 anos e ela sabe o que é isso. Então ela vai saber e ela não pode saber desse jeito. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou contar para ela, tá? A senhora traz ela aqui. E aí eu vou contar para ela o que eu tenho. Eu falei, tá certo. Aí eu levei ela, né? Eu pedi para esse meu cunhado, traz ela aqui, porque ele vai conversar, ele fez isso, ele levou Maria Luísa. E aí Matheus contou, né, para ela, para a irmã, que tinha um câncer de pulmão, mas que iria dar tudo certo, que ela não se preocupasse, que ele iria lutar para viver e que Deus estava no controle de tudo e que iria dar certo. E ela ficou super tranquila, eu até, assim, fiquei muito surpresa com a reação dela, porque eu achei que ela ia chorar, eu achei que ela ia ficar desesperada, e ela disse, não, vai. Aí ele disse, eu vou ficar carequinha, porque eu vou fazer a químio, vai cair meu cabelo. Aí ela ainda brincou, ah, meu carequinha. E ficaram brincando lá, e foi tudo muito super leve. Assim, muito menos do que eu pensei que seria, né? Mais pesado. E aí aquilo já me deixou mais confortável, assim. E eu falei para ele, filho, o que foi que ela disse para você? Ele falou assim, mãe, ela é muito certa, porque ela me disse que ela já estava desconfiada que eu tinha uma doença muito grave. Primeiro, porque eu estava muito tempo no hospital, e segundo, porque ela via que você e meu pai estavam muito tristes em casa, né? E que não seria em vão essa tristeza, assim, intensa. Mas também que não imaginava ser aquilo, mas que acreditava assim que eu seria curada, e vamos nessa. Então ele, nesse período que ele foi para oncologia, ele teve uma trombose na veia do coração, né, entre o coração e o pulmão. E aí o médico disse para mim que
tinha que fazer o mais rápido possível a químio, porque senão talvez ele nem sobrevivesse. E aí ele fez a químio lá no hospital mesmo. A primeira químio dele foi algo muito emocionante, assim, porque a família, né, nesse período que ele ficou internado, esses 28 dias que ele foi internado, ele recebeu muita visita dos amigos, dos colegas de trabalho, a família, tanto da minha parte quanto da parte dos pais. Ele não ficava sozinho um dia. E eu até ficava preocupada e falava assim: Meu Deus, não pode ter tanta visita, Matheus, porque por causa da sua imunidade, você não pode pegar uma gripe, senão você não vai fazer o tratamento. E ele dizia: Mãe, pelo amor de Deus, deixa minhas visitas, não implica não. E a gente ficava brincando. E eu ficava assim, numa contramão, sem saber se eu protegia Matheus ou se ele se deixava ele nesse meio de visita, porque eu também, no fundo, eu não sabia quanto tempo o Matheus tinha, né, por conta desse quadro que foi apresentado, apesar de não acreditar, mas a gente fica sem saber o que fazer, né? E aí, numa sexta-feira, três médicas pediram uma reunião comigo e meu marido. Meu marido tinha ido no trabalho dele, e aí não conseguiu chegar a tempo. Eu falei, faça comigo sozinho. E Isabela, né, veio me acompanhar, dar um apoio emocional. E aí a médica falou para mim, mãe, a, a situação do seu filho não é nada boa, tá? Ele está com câncer no pulmão, metástase no olho, o olho já é no sistema nervoso central. Viva um dia de cada vez. Ela, ela criou um discurso como se dissesse assim, vai se despedindo dele. Mas eu não acredito, eu disse, ele vai perder uma, ela falou para mim, ele vai perder uma visão, ele vai perder a visão. Eu falei, mas vai perder uma, mas tem a outra, não tem? Ele fica falando assim. Aí ela disse, tem. Aí eu disse assim, quanto percentual eu tenho de chance? Eu tenho 1%? Aí ela disse, eu tenho até mais. Eu falei, então tá, eu vou me agarrar nesse mais que vocês estão me dando. E me agarrei nesse mais que elas me deram, né? Porque eu acreditava no milagre, né? Eu acreditava no milagre, sempre acreditei no milagre. E uma vez, lá no hospital, ele conversando com a prima, ele tem uma prima que é uma prima irmã, Camila. Ela é nossa vizinha também. Eles, desde criança, eram muito próximos, são muito próximos, né? E ele falou para ela assim, Pima, que eles se tratavam assim, Pima, e ele gostava de tatuagens. E ele falou assim, Pima, coloca a sigla, o que Jesus faria. Tatua em você o que Jesus faria, porque eu vou tatuar em mim. Aí eu falei para ele, então, o que é isso que Jesus faria? Aí ele falou para mim, mãe, o que Jesus faria se tivesse um diagnóstico igual ao meu? O que você acha? Eu falei, ele iria aceitar. Ele iria aceitar calmamente e iria guiar. Aí ele falou, então, eu vou fazer isso. Tá bom, se espelha em Jesus, então. E foi isso que ele fez, né? Matheus nunca chorou na minha frente. A única vez que eu vi Matheus chorar no hospital foi um louvor que ele ouviu e ele ficou muito emocionado. E eu perguntei, Deus, tá chorando por quê? Aí ele falou assim, porque eu pensei que ele já estava entrando numa depressão, né? Nesse momento que eu vi ele chorar. Ele falou assim, não, mãe, não tô chorando de tristeza, não, tô chorando porque eu tô emocionado com a música, com o louvor que eu tô ouvindo. Aí eu falei, que bom, tá bom. E aí, quando ele, voltando à oncologia, quando ele foi para a oncologia, que ele teve esse problema, ele fez a primeira quimio. E aí foi um dos dias mais bonitos que eu passei com meu filho, porque quando acabou a quimio, assim que acabou a quimio, estava eu, ele, o pai dele, a namorada dele e Camila, a prima dele. E aí ele acabou a quimio e ele se ajoelhou no chão. E ele agradeceu a Deus pela quimio, pelo remédio, né? Pelo medicamento que lhe foi dado e que ali lhe daria, né, mais tempo de vida. Acredito eu que ali ele pensava que iniciaria então o processo de cura dele.
E aí nós nos ajoelhamos no chão, começamos a orar e agradecer a Deus pela quimioterapia que ele tinha, né, recebido. E foi muito, muito forte, muito profundo. E a partir dali começou, né, a luta. É, Matheus fez a químio, ele se sentiu muito cansado na primeira químio. Ele me parecia que a alma tinha saído do corpo, né? De tão cansado que ele se sentiu. Assim, ele falou: parece, mãe, eu nunca fiz prova de maratona, mas parece que eu fiz uma maratona, de tão cansado que estou. E aí, logo depois, ele se restabeleceu, ele ficou bem, ele andou no hospital, ele fez atividade física, coisa que ele não conseguia, e ali despertou então uma esperança para todos nós. Poxa, ele está reagindo bem à quimioterapia. E aí ele foi liberado para casa, foi ótimo, porque ele queria muito ir para casa, né, voltar à rotina dele, entre aspas, em casa. E ele foi para casa, e aí Matheus começou a parar de andar. Ele andava com muita dificuldade, não foi parar de andar. Ele começou a andar com muita dificuldade, sentia muita dor. E eu não suportava ver Matheus andando daquele jeito, porque Matheus ele ficava quieto. Matheus, não, Matheus surfava, Matheus não parava quieto em casa. E eu ver meu filho daquele jeito, meu Deus, eu não suportava ver essa cena. E quando ele começava a andar, que ele saía do quarto para ir até o banheiro em casa, ele ia com muita dificuldade, e aquilo me deixava muito angustiada. E aí ele passou 43 dias em casa, depois que ele foi internado. E quando chegou no 40º dia, ele começou a sentir que não conseguia mais andar. Ele parou já, parou, perdeu os movimentos. E aí eu liguei para Fernanda e falei com Fernanda, dá para você falar com o doutor, o oncologista dele, né? Maurício, que Matheus não está andando, e pediu até morfina, que era uma coisa que ele não pedia, era esse remédio, né? Só em último caso. E tá tomando morfina porque tá sentindo muita dor. Aí ela me ligou em seguida e falou: tia, o doutor Maurício pediu que ele viesse imediatamente para aqui. Aí eu falei: tá bom. Aí ligamos, levamos ele, né? Ele tinha que primeiro passar numa UPA para depois ser regulado para lá, não era assim de imediato. E assim fizemos. E quando chegou no hospital, o médico disse que Matheus não podia fazer a quimioterapia, que era de 21 dias, né, o ciclo, porque ele ia ter que passar provavelmente por uma cirurgia. E aí chamou o neurocirurgião, que pediu uma nova ressonância, e aí me disse, né, eu estava com ele no hospital nesse dia, que Matheus precisava fazer uma cirurgia de descompressão de medula, e o câncer da coluna estava comprimindo a medula dele. Só que, Milena, nesse período que Matheus saiu do hospital e foi para casa, o oncologista dele conseguiu, né, gratuitamente, um exame que ele é muito específico, mas ele conseguiu, de forma gratuita, que Matheus fizesse esse exame, que é um exame, um mapeamento do tumor primário, né? E a partir desse mapeamento do tumor primário, entender realmente qual é o DNA desse tumor, Matheus faria um tratamento mais direcionado, né? Para o tumor e não uma química. O que ele me explicou é o seguinte: a química, ele sai atirando para todos os lados. Ele mata tanto as células boas quanto as células ruins. E com esse diagnóstico, sabendo o DNA desse tumor, a gente vai saber qual é o medicamento específico, uma terapia-alvo, esse é o nome, para que Matheus possa usar esse medicamento e que vá justamente no tumor, somente não nas células boas que acaba, né, debilitando o paciente. E aí esse material de Matheus foi para os Estados Unidos fazer essa pesquisa.
E aí veio o resultado, né? Depois de 35 dias demorou, e nesse período eu ficava muito ansiosa, porque eu não queria Matheus usando essa quimioterapia, porque eu sabia que era um paliativo, mas que não ia, de fato, né, trazer a cura que eu tanto esperava, já que muitos até já me diziam que não existe cura, e eu dizia, quem dá a última palavra é Deus. Eu sempre tratei desse jeito, né? Quem dá a última palavra é Deus, e eu também, né? Não sei se foi uma fraqueza minha, mas eu não conseguia ouvir o que os médicos diziam. E aí eu pedi, né? Eu tive uma rede de apoio muito grande. Eu pedi que o meu cunhado, né, que o Leleco, ele pudesse falar com os médicos, né? E que o que ele achasse que me devia me dizer, ele e ao meu marido ele poderia me dizer, e o que ele achasse que não deveria dizer, que não dissesse, porque eu não queria que nada abalasse a minha fé, que nada que foi dito fizesse eu pensar o contrário, que Mateus iria. Então eu me blindei, na verdade. E aí teve até um dia que eu lá no hospital, o Mateus lá deitado, né, sedado, tantos remédios, eu agradeci a ele, porque eu achei até que foi muito dura, né, de colocar ele numa situação tão ruim como essa, já que ele é o tio de Mateus. Então, dele ouvir essas coisas, que também não deve ter sido fácil. Com certeza não foi nada fácil para ele. Então, ele fez isso. O que ele achava que ele devia dizer para a gente, ele dizia. E o que ele achava que não devia dizer, ele não dizia. E ele está guardando isso até hoje, né? Até hoje ele guarda isso com ele. É, então, voltando à história de Mateus, é, o neurocirurgião disse que Mateus teria que fazer uma cirurgia de imediato, porque Mateus poderia morrer de dor, porque a dor é muito intensa. E aí o médico me disse, ó, não vai dar para fazer químio não, porque senão ele não vai aguentar fazer uma cirurgia, fazer químio. E eu já fiquei preocupada, meu Deus, ele não vai fazer químio, por quê? Mas eu não entendo, né? Quem sabe são os médicos. E aí ele fez a cirurgia, Matheus já estava sem andar, sem movimento das pernas. Ele fez a cirurgia durou 8 horas de descompressão medular, né? Matheus perdeu muito sangue, Matheus foi para a UTI, e foi a pior experiência de Matheus, né, que ele me disse. E durante esse período saiu o resultado, enquanto Matheus estava na UTI, saiu o resultado do DNA do tumor. E junto com o resultado saiu qual era o medicamento que Matheus deveria usar. E esse medicamento, ele custava nada mais, nada menos. Matheus teria que tomar 12 ampolas por mês, a cada 35 dias, se eu não me engano, porque passaram-se algum tempo, eu também tenho um flash de memória. E cada ampola custava em média R$ 15.000, e o Matheus teria que tomar 12 ampolas por mês. E aí a gente não tinha de onde tirar, né, esse dinheiro. E aí a prima dele, Brenda, que também é uma estudante de medicina, disse, vamos nos reunir e vamos fazer uma vaquinha, porque a gente não pode ficar de braços cruzados, né? A gente não tem como vender carro, vender nada agora, é tudo muito imediato, a doença não espera. Vamos fazer uma vaquinha e pedir ajuda a todos que puderem. E foi assim algo fora do normal, porque em 3 dias Matheus já tinha um valor de metade do valor que ele precisava, né, arrecadado na vaquinha, é, para comprar a medicação. E Matheus, com menos de um mês, ele conseguiu o dinheiro para comprar um mês de medicação, e isso com a ajuda das pessoas, né? Teve uma amiga de Breno, também estudante de medicina, que nos ajudou a divulgar na internet, né, a vaquinha, e aí foi criada uma força-tarefa. A gente foi ajudado de várias formas e de pessoas assim que a gente nem conhecia Matheus, amigos meus, assim, de 20 anos que eu nem falava, entrou em contato perguntando se queria ajuda e nos ajudaram, assim, de diversas religiões, né? Pessoas de centro espírita que através dos grupos nos ajudaram,
pessoas de vários, é, várias situações, assim, sabe? Foi algo assim que. E eu até estava, antes da doença de Matheus, desacreditada muito na humanidade, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim, o jornal mostra mais coisas ruins do que boas, e a gente aí acaba mais absorvendo, né, essa parte ruim do ser humano. Apesar de que eu acho que as boas também deveriam ser divulgadas até para fomentar, né, ajudar mais nesse quesito de solidariedade. E aí nós conseguimos, né, Matheus? Foi algo, a cirurgia foi algo assim terrível. Matheus começou a se debilitar muito. Matheus, além de ter perdido é, o movimento das pernas, Matheus também não conseguia mais ter o controle das fezes, da urina. Matheus teve queda de plaquetas. E aí a gente contando os dias para essa medicação chegar, porque ainda tem a burocracia de comprar a medicação, porque não é nada fácil nós chegar numa farmácia, né, ligar e fazer um pedido, é uma medicação que tem um controle. A- Se eu não me engano, só tem um vendedor aqui no Brasil, né? É um medicamento estrangeiro. E aí a gente pedindo a Deus que desse tempo de Mateus tomar a medicação, que a gente é, teria a esperança que essa medicação iria mudar a vida dele. Ele seria realmente teria o tratamento adequado, como o médico disse, ele iria lá no alvo e iria também para as metástases. Foi, era a única medicação que chegava a todos os lugares que tinha a célula cancerígena. E aí Matheus usou a medicação, né? Foi feito assim, algo extraordinário. O médico que tratava dele, né? A gente passou também por um médico especialista em câncer de pulmão, pagamos particular para que a gente pudesse ter uma segunda opinião, né? E o médico também nos orientou. É, foi muito assim, se preocupou muito com o caso de Matheus, né? E inclusive foi o médico também que tratou a minha sogra quando ela teve a doença. Então, a gente já tem uma referência. Minha sogra tinha apenas um mês de vida quando recebeu o diagnóstico e viveu 10 meses. Então, a gente confiava muito no trabalho. Realmente é um profissional muito competente. E aí, ele também nos ajudou a agilizar, né? Matheus usasse logo a medicação. E aí, eu lembro que Matheus usou a medicação numa sexta-feira e com a festa na família, né? A gente choramos, agradecemos. Foi assim, parecia que estava dando um sopro de vida a Matheus. E aí, Matheus, no dia que recebeu a medicação, ele começou a passar um pouquinho mal. E o médico disse: nós vamos transferir ele para UTI. Ele está melhorando, mas ele precisa usar o restante da medicação com uma para melhor, né? Eu Uma posso. assistência melhor. Isso. E o melhor lugar é ele na UTI. Aí eu fiquei preocupada que Matheus tinha tido uma experiência terrível, né? Na primeira vez que ele foi para a UTI, porque ele reclamou da zoada, dos aparelhos, dos pacientes que gritavam, né, de dor e tal, e ele ficou muito chocado com aquele ambiente, e eu pensei que o Matheus não teria psicológico, tanto foi que ele disse para mim assim, disse para o pai, na verdade, se for voltar para a UTI, eu prefiro ficar aqui. Tipo assim, prefiro, não falou morrer, porque ele nunca falou a palavra morte com a gente, não, né? Ele disse, eu não quero. Aí o médico, eu falei, doutor, se ele for para UTI, capaz do emocional de Matheus fazer com que ele piore muito. Aí o doutor conseguiu ainda um lugar bem reservado, mesmo na UTI, para ele usar a medicação dele. Mas o quadro de Matheus foi piorando, piorando. E quando chegou, isso foi numa sexta-feira. E aí, quando chegou no sábado, o médico disse que ele melhorou. E ele pode até ir para a enfermaria de novo, tomar a medicação dele lá, porque ele está bem melhor. E eu aí liguei para o pai, muito feliz, que o pai estava em casa com a minha filha, e disse, olha, o Matheus está bem melhor, graças a Deus, no sinal de que a medicação está fazendo efeito, e aí você traz ela amanhã. É, eu não vou poder dormir, porque eu tenho, não pode dormir,
Eu perguntei a Matheus se ele quer que eu fique aqui do lado de fora, mas o hospital não permite. E amanhã, então, eu venho de manhã cedo e você traz Maria Luísa à tarde para visitar ele. Aí assim eu fiz, né? Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, eu acordei, e aí, porque eu queria já chegar lá, se eu não me engano, era 11 horas da manhã que começava a visita na UTI, e eu fui com a namorada dele. Quando eu cheguei lá, o Matheus estava muito mal. O Matheus estava, ele usava um oxigênio e o Matheus estava usando uma máscara. E aí, estava com a cabecinha assim, meio jogada, como se tivesse inconsciente. Aí eu comecei a ficar nervosa e perguntei ao médico se ele não tinha. Ela disse que ele piorou, mano. Ele piorou. A gente teve que trocar a máscara dele. E eu fiquei muito nervosa. Liguei pro pai e disse: não traga a Maria Luísa, que eu não quero que ela veja o irmão dela assim desse jeito. Não. Só que Fernanda, ela já sabia mais ou menos a situação de Mateus, né? E ela disse assim: ligou para meu cunhado e disse: pede para os pais de Matheus levar Maria Luísa lá, porque ele não está bem, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí ele levou Maria Luísa. Quando ele levou Maria Luísa, ele já tinha acordado, já estava conversando. Então a gente achava que era o efeito da medicação, que fazia ele oscilar, né? Ele está bem, daqui a pouco ele oscilava. A gente achava, como a medicação é algo novo, nem muita gente tomou aqui, nem os médicos conhecem de fato os efeitos dela. A gente achava que tudo era por conta, né, da medicação que estava causando essa oscilação, né, no quadro de saúde de Mateus. E aí eles passaram o dia inteiro, né? Quando ele viu ela, ele gritou Lulu, e aí ela falou, mãe, eu vou passar o dia todo aqui, eu vou cuidar do meu irmão. E aí a gente ficava movimentando as pernas dele, porque doía muito a perna dele, ficava muito tempo parado, e ele sentia muito alívio, né? Da gente movimentar, sobe e desce, e ela fazia isso, conversaram, então foi um momento de despedida, né? Que Deus está preparando para eles dois. E isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, desculpe, não foi na quinta-feira. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, Matheus já tinha tomado o restante da medicação que os médicos, né, estavam aplicando nele. Quando foi na segunda-feira, Matheus piorou mais ainda. E aí os médicos me disseram o seguinte: mãe, a gente vai para casa, vai descansar. A gente vai ficar aqui, tá? O Matheus está sendo bem cuidado, porque eu não queria ir para casa. E aí, segunda-feira, a senhora vem no horário que tem que entrar para visitar ele. Aí eu falei com ele, você quer que eu vá para casa? Porque eu não quero ir para casa, nem que eu durma aí no estacionamento do hospital. Eu não quero deixar você aqui. Aí ele disse, não, mãe, por favor, vai para casa, porque se a senhora ficar aqui, eu vou ficar mais nervoso ainda de saber que a senhora está aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vim para casa e o pai dele. Aí a visita era 11 horas, ligaram para a gente, era 9 para 10 horas, pediram que a gente fosse ao hospital. Aí eu falei, ele tá vivo? Ela disse, tá, mãe, não é nada disso que a senhora tá pensando. Mas vem aqui, adianta a visita. Aí nós fomos, né, eu e o pai dele, e chegando lá, os médicos disseram que ele tinha piorado muito, que iria ser entubado, né, e aí a gente fez oramos, né, eu disse para ele que eu amava muito ele, que eu acreditava que ali seria para a melhora dele, né, que ele iria voltar. O pai também, e aí a gente pediu autorização ao médico que fizesse uma videochamada com Maria Luísa, com Camila e Brenda, que são as primas, né? As primas que ficavam com ele, que dormia com ele, que revezava com a gente. E aí, é, deixa eu respirar. E aí nós fizemos a chamada de vídeo. Ele se despediu, fez coraçãozinho para elas, porque ele não conseguia nem falar mais, né? Toda a falta de ar. E foi entubado. E os médicos é, disseram para a gente que a situação dele era muito grave e que eles iriam fazer o que pudessem, né? Mas que a gente se preparasse. E aí eu pedi,
não acreditava nisso. Eu sempre acreditei no milagre. Eu fui para casa, ele foi entubado, né? E pedi que se retirasse, que ia fazer, né, o procedimento, a gente saiu. E aí eu liguei. E depois que terminasse o procedimento de intubação, que a gente, eles iriam dizer se a gente podia entrar novamente ou não. E aí eu liguei para o meu cunhado e pedi que chamasse o pastor, né, para fazer uma oração, porque eu queria que eu pedia, eu queria pedir a Deus, né? Deus, meu filho fala tanto que o Senhor tem um propósito na vida dele. Eu não sei que propósito é, né? Não sei qual é o seu propósito, mas que o Senhor não deixe meu filho sofrer. Eu não quero ele sofrendo. Cumpra o seu propósito, mas livre Mateus do sofrimento, né? E aí eu pedi a ida do pastor para reforçar, né? Para fazer a oração. E aí nós fomos para casa, marcamos, quando foi 2 horas da tarde, 14 horas da tarde, a gente foi pegar o pastor em casa e levar para o hospital. Aí, quando a gente entra no hospital, o hospital é um lugar que tem muitas árvores, e um hospital antigo, tem 75 anos, tem muitas árvores, né? Um prédio antigo. E aí, quando o pastor saltou do carro, tinha uma zoada de passarinho cantando, que eu passei lá 28 dias, naquele lugar. Depois eu vim para casa, retornei, passei mais de 20 dias e eu nunca tinha ouvido aqueles passarinhos cantarem daquele jeito. Parecia que tinha mais de 100 cantando. E aí eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, meu Deus, isso está muito estranho, esses pássaros cantando desse jeito nesse hospital. E aí eu falei assim, meu Deus, será que Deus está levando meu filho? E os pássaros estão me avisando. E aí eu subi, e o médico chamou a gente, perguntou quem era, o intensivista, né? Eu disse, sou o pai, sua mãe. Na verdade, ele já conhecia a gente, acho que ele não estava lembrando se foi assim de fato. E aí falei ao pastor, amigo da igreja, e pastor de Mateus, amigo da família e pastor, né? Um líder espiritual de Mateus. E a gente trouxe para ele orar. E ele disse, mãe, ó, mãe, pai, o que a gente tinha que fazer, a gente já fez. E o que a medicina, a tecnologia, tudo que a gente tinha para fazer, a gente já fez. Então agora está na mão de Deus. E aí a gente entregou na mão de Deus, né? Nas mãos de Deus. E o pastor foi para casa, terminar de orar. Ele disse: eu vou para o meu quarto de batalha, orar por Mateus Lopes. E foi para casa, a gente continuou no hospital. E meu marido disse que o percentual que tinha de chance, ele ia, né, orar por aquele percentual, ele ia torcer, né, que tudo desse certo, ele ia acreditar. E o Matheus foi piorando, piorando. Ele teve uma sepse. E quando a gente saiu da sala de UTI, do quarto, né, do local da UTI, a gente encontrou um oncologista que sempre acompanha o Matheus. Ele e 2 assistentes. E ele disse: mãe, acabei de entrar aí, mãe e pai, né? Acabei de entrar, vi Matheus, li, né, o histórico de Matheus aí na UTI. Mãe, o Matheus está com a sepse, uma infecção generalizada. E o corpo dele não tem, né, como reagir por conta do sistema imune dele, que está muito prejudicado por causa da doença. Então, ele está com essa infecção generalizada e ele não tem como. O corpo dele não tem força para poder, para poder combater essa infecção. E aí, peço a vocês que orem pelo milagre. Tá certo. Aí, quando chegou nessa fase, eu já estava já sem esperança, né? Quando o médico. Mas meu marido não, meu marido dizia, não, enquanto ele estiver respirando, eu tenho esperança. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, fiquei pensando na trajetória de Mateus,
De quando eu descobri que estava grávida, passou um filme na minha cabeça. Até aquele momento que eu recebi, né, a notícia do médico dizendo que não tinha o que fazer, né, que o quadro era muito difícil. E aí eu fui percebendo assim, meu Deus, o meu filho, não é porque é meu filho, mas ele é muito evoluído, assim, ele sempre foi um menino de muita fé. E ele nunca me deu trabalho com relação a nada, de coisas erradas. Ele sempre me deu bons conselhos, né? Como uma pessoa mais velha, sendo mãe dele, às vezes, ele sempre foi muito meu confidente. Eu sempre conversei muito com ele sobre alguns problemas e ele sempre com um conselho de pessoas evoluídas, tendo uma visão assim do ser humano que eu não tinha, né? Uma evolução que eu não tinha. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu acho que Matheus não pertence a esse mundo. E é por isso que ele não vai ficar aqui. E eu comecei a pensar dessa forma, né? E E aí eu falei pro pai dele, olha, se Mateus falecer, eu quero um, um sepultamento muito calmo, muito tranquilo, como ele foi na vida dele. Eu não quero nada é, muito prolongado. A matéria dele está sofrendo tanto, eu não quero que fique, né, sofrendo mais. E eu vou sair e vou comprar uma roupa para sepultar Mateus, porque ele sempre foi muito vaidoso, né? Ele, toda festa que ele ia, ele quando ele não podia ir, porque ele não tinha tempo por causa do trabalho, de ter que comprar a mesma roupa, a própria roupa, ele pedia, mãe, ó, vai ter um aniversário, compra uma roupa para mim, porque ele não gostava de ir com roupa, né, qualquer roupa usada, ele sempre foi muito vaidoso, assim, com relação a isso. Eu não queria que ele, a última roupa dele fosse uma roupa qualquer, né, uma roupa usada. Aí eu falei pro pai dele, vamos, vamos no shopping, que eu quero comprar uma roupa para Matheus. E o pai dele, não, não vou comprar roupa nenhuma. Eu não vou comprar roupa nenhuma, não vai acontecer isso. Eu falo, tá bom, mas se não acontecer, ele já tem até a roupa dele para ele sair do hospital e a gente comemorar, né, a vitória dele. Mas de qualquer forma eu quero comprar. E aí nós fomos, pegamos a namorada dele e eu pedi a meu marido que a gente foi no shopping e eu pedi que ela não percebesse que eu estaria comprando uma roupa, né, para se apresentar. Eles ficaram no bar, no shopping, e eu fui até a loja comprar roupa de Mateus. E eu não sei como eu tive força para fazer isso, porque é muito cruel, sabe? Você, eu tenho as roupinhas dele, né, de quando ele sai da maternidade, do primeiro ano dele, tudo comprado, né? Muito carinho. E assim, comprar uma roupa para ser filho é algo muito cruel, assim, que eu não desejo a nenhuma mãe. Eu sei que muitas mães também já passaram por isso. Eu não sou a única, né? Eu não sou a preferida por Deus. Inclusive, até pelo seu próprio canal, eu fiquei sabendo de mães que passaram por situações similares, né, à minha. Então, eu sei que eu não sou a única escolhida por Deus. Mas eu fiz isso e quando eu cheguei em casa, que eu sou vizinha do meu cunhado, estava tendo um ciclo de oração, né, para Mateus, que Mateus estava entubado, então eles estavam orando. Esse mesmo pastor estava na casa desse cunhado meu e a família, né, algumas pessoas da família, não estavam todos, porque a família é muito grande, estavam orando por Mateus, né, pela cura de Mateus. E aí cada um dizia o que queria para Mateus. Ah, eu quero que ele seja curado, eu quero que ele saia do sofrimento. E eu pedi a mesma coisa, né, que Deus não permitisse que meu filho sofresse, né, já que ele já estava nesse processo de ter a falta de ar, que ele não sofresse mais do que isso, do que ele estava sofrendo, porque ele não merecia. É, e aí eu pedi a Deus, né, que Deus livrasse meu filho desse sofrimento, que o propósito de Deus fosse cumprido na vida de Mateus, o mais rápido possível. Eu só pedia isso a Deus. Cumpra o seu propósito o mais rápido possível, porque eu não aguento, eu não suporto mais isso. E aí
quando foi. E aí todos pediram, acabou a oração, nós íamos para casa, a roupa ficou no carro, né, do meu marido, que eu não queria trazer para casa essa roupa. E aí, quando foi, a gente não conseguiu dormir a noite inteira, sabendo que tem um filho na UTI, muito mal, o hospital não deixava a gente ficar lá, porque tem os horários. E viemos para casa, quando foi, pedimos a Deus que chegasse logo, amanhecesse para a gente poder voltar para o hospital. E aí voltamos para o hospital, chegou lá, tinha a Fernanda novamente, que entrava nos momentos que a gente não podia entrar, pegava as informações, falava o que ela podia falar para a gente. E aí ela disse, eu falei, Fernanda, eu vou embora. Eu estava lá na UTI, eu não aguento ver Matheus entubado. Eu já tenho muitas memórias de Matheus na minha mente eu, eu não quero colecionar mais nenhum, sabe? Eu só quero manter na minha memória as boas, né? Dele feliz, Matheus adorava uma palhaçada, fazer uma palhaçada, a gente chama aqui de palhaçada, né? No bom sentido, de brincar. Até no momento que ele recebeu o diagnóstico, ele postava vídeos brincando com a careca dele, brincando com a situação dele, né? Ele levava, ele levou a doença com muita leveza. Quando ele chegou logo no hospital, da primeira vez, ele reuniu a gente, eu, o pai, né? A irmã e a namorada, e disse assim: "Ó, eu vou pedir a vocês só uma coisa, que vocês tenham calma, muita calma, porque eu preciso dessa calma para ficar calma. E eu venho dizer a vocês também que eu estou muito agradecida a Deus por ter sido escolhido para ter essa doença. Não foi você, mãe, porque você precisa cuidar de Maria Luísa. Não foi meu pai, porque meu pai precisa trabalhar para manter família. E não foi minha irmã, porque eu não suportaria ver minha irmã com a doença. Então eu me sinto abençoado por ter sido escolhido na família para ter essa doença. E eu digo a vocês que fiquem calmos, porque eu vou lutar e a gente vai vencer." E isso me deixava muito tranquilo. Mateus nos tranquilizava muito. Não era só eu, a prima dele falava, gente, que fortaleza. Eu fico em casa preocupada, e quando eu chego perto de Mateus, eu fico tão tranquila, tão segura. Todos falavam isso, né? Ele nunca passou desespero, revolta, nada disso com relação à doença. E com essa fé que ele tinha, né, com essa devoção que ele tinha, esse respeito que ele tinha com a vontade de Deus, a gente também se confortava. Então eu achei que eu tinha que fazer o que ele fazia, entregar a Deus, né? Eu tinha que entregar a Deus. E aí, quando eu, voltando à terça-feira, que foi o dia que ele faleceu, Mateus nasceu numa terça-feira e faleceu numa terça-feira. No dia 17 de dezembro, eu fui para o hospital com o pai para ver Mateus, né? Visitar meu filho. Eu não conseguia ficar perto dele, porque eu tinha medo dele acordar e voltar ao sofrimento, porque ele estava sedado. Eu tinha medo de qualquer movimentação dele, minha voz, ouvir a voz de alguém, ele acordar e ficar voltar ao sofrimento. Eu tinha isso na minha cabeça, nem sei se isso seria possível. E aí eu saí, disse, Fernanda já estava sentada lá no banco que tem na frente da UTI, e disse, tia, eu falei, eu vou embora, porque o que eu tenho para fazer por meu filho é orar, e eu faço isso em casa. Aproveito e fico com o Luiz. Eu não quero ficar aqui, não. Na verdade, eu já tinha a impressão de que ele iria partir, eu não queria estar no hospital, porque eu tinha medo da minha reação e da reação do meu marido, né? Do desespero que a gente ia ficar em receber a notícia. E aí ela disse, não vai embora, tipo, filho. Aí eu falei, por quê? Ele vai morrer, né? Hoje. Ela disse, é. Aí eu falei, que horas? Ela falou, não sei a hora, mas é. Aí eu falei, por que você tá falando isso? Aí ela disse, que tá tudo muito ruim, a pressão dele tá quase. Ele o rim já parou e tal. Eu falei, ah, tá bom, não quero saber mais de nada, não. Eu não vou ficar aqui. Aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, isso já era tarde já. Quando eu cheguei em casa, já tinha algumas pessoas da família. Disse que queria, eu vim aqui tomar um café.
mas já sabiam de fato, né, o que estava acontecendo, porque eles se comunicavam muito, né? Fernanda se comunicava com meus cunhados, Fernanda era muito amiga da prima de Mateus, de Brenda. É um ciclo, né, familiar e tinha um grupo também entre eles. A gente tratava, orava muito por Mateus e também eles se falavam, né, com relação à situação de Mateus. E aí eles foram lá para casa, nós ficamos em casa, né, é, tomando esse café em família e, na verdade, esperando o hospital ligar para nos dar a notícia. E aí, quando chegou, mas e isso, a namorada de Mateus, né, que foi uma super companheira que Deus colocou na vida dele, porque ela esteve com ele em todos os momentos da vida dele, né? Assim, do dia que ele recebeu o diagnóstico ao último momento da vida dele, né? E eu me sentia muito confortável, porque ele ficava muito bem quando ela estava, né? E quando ele piorava emocionalmente, assim, que sentia que ele estava fraquejando, que a gente chamava ela e o humor dele mudava. O amor, né, faz essas coisas na vida da pessoa e ele jovem. E aí ela ficou lá com ele. A gente veio para casa e ela ficou no, na UTI. Ela, Brenda, a prima, e uma outra prima dele. E ela colocou, né, o louvor para ele ouvir. E ele ficou ouvindo o louvor. E aí eu não sei o que aconteceu, mas acho que o médico percebeu que ele já estava partindo e pediu que elas saíssem da UTI, fossem para casa. E aí, no caminho delas virem para casa, quando elas chegaram, na verdade, elas não tinham chegado ainda, né? Elas estavam no caminho para minha casa. Aí o hospital ligou, informando que Mateus tinha falecido. E aí foi aquela comoção, né? Tudo chorando. E eu fiquei, nessa hora, Milena, eu vou lhe dizer, eu briguei com Deus, sabe? Eu briguei com Deus porque eu disse para ele: você não me ouviu, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, eu te pedi tanto, eu te pedi tanto para você curar o meu filho, e você não me ouviu. E eu fiquei muito revoltada, né? É, com essa situação, né? Com esse desfecho na vida de Matheus. E eu fiquei naquela revolta, e aí voltamos para o hospital para poder fazer, né, todo o processo de preparação de velório, aquela parte, né, mais difícil que a gente tem de fazer, que é se preparar para a despedida, né? E eu acho que Deus, ele deveria, eu não sei, quem sou eu, né, para dizer o que Deus tem que fazer na vida de uma pessoa, mas eu acho que devia haver programado uma lei universal que nenhuma mãe deveria, né, enterrar o seu filho, nenhum pai que ama seu filho verdadeiramente deveria ver seu filho num caixão. E aí eu fiquei, né, a madrugada toda me preparando emocionalmente. E como eu vou dizer para Maria Luísa, irmão dela, faleceu. A Maria Luísa, ela estava na casa de uns amigos, né, que as filhas desses amigos são como se fossem primas, elas são muito amigas. E aí a gente deixou porque ela ia para a formatura de uma delas no outro dia. E aí o que aconteceu? Eles já sabiam também que o Matheus tinha falecido, a gente pediu que não contasse nada para Maria Luísa, porque quem tinha que fazer esse papel éramos nós, né? Nosso pai. E pedimos que trouxesse Maria Luísa, que a gente ia falar, né? Que o irmão dela, infelizmente, tinha partido. Maria Luísa chegou com eles, né? Eles vieram também para nos dar apoio, as filhas. Aqui já estavam algumas pessoas também
que tinha vindo aqui para casa para seguir para o velório. E aí a gente deu a notícia a Maria Luísa, né? Eu, o pai e Vitória, a namorada. Maria Luísa gritava desesperadamente. Ela dizia que ódio, porque o irmão dela, né, tinha ido embora. Ela passou mal também, sentiu ânsias, né, de vômito e tal. E aí nós partimos pro pior dia da minha vida, que foi o dia de enterrar Matheus. Eu não sei, na verdade, desde quando eu recebi o diagnóstico até o dia do sepultamento de Matheus, eu não sei qual foi o pior dia da minha vida. E aí, o sepultamento de Matheus tinha mais de 500 pessoas, muitas pessoas no sepultamento de Matheus. De tanto que ele era muito amado e querido no trabalho dele, muitas pessoas no trabalho, os colegas, a família, os amigos da família, foram muitas pessoas. A despedida de Mateus foi fazendo o que ele mais amava na vida, que era louvando a Deus. E aí foram cantados muitos louvores para que Mateus pudesse, né, ter uma despedida tão bonita como foi a passagem dele aqui na Terra, né? Foi muito rápido, mas ele deixou sementes, né, assim, na vida dele de muito amor, de muita cumplicidade, empatia. Mateus era um ser humano muito empático, sabe? Ele já tinha defeitos, porque todos ele era um ser humano, mas ele era muito empático. Ele se colocava muito no lugar do outro, e eu acho que isso é uma das principais, assim, virtudes que um ser humano possa ter. Ele era muito alegre, ele era muito de, de brincar com as pessoas, ele levava tudo com muita leveza, como ele levou a própria doença. Então é isso que eu guardo de Mateus. E como a gente nunca aceita, né? Uma mãe nunca aceita que seu filho é, seja esquecido, né? É, eu penso que o propósito de Mateus, Mateus não morreu em vão, né? Mateus não morreu, assim, por qualquer coisa. E aí a gente pensou em fazer o instituto para ajudar outras pessoas, porque o que eu digo, Milena, é que o que me ajudou, que ajudou Mateus, que ajudou a família dele inteira, foi a rede de apoio que nós tivemos, e que muitos não têm essa rede de apoio, né? Muitos passam a doença sozinhos, muitos passam a doença sem uma orientação jurídica, sem uma orientação psicológica, né? Sem até ter os elementos básicos, porque não tem condição. Então, a gente pensou em fazer esse instituto pensando nessas pessoas que precisam dessa rede de apoio e que a gente pudesse ser essa rede de apoio dessas pessoas, né? O instituto ele está encaminhando ainda, né? É, ele ainda está engateando, é um bebê, na verdade. Nem engateando está, ele ainda está sendo, né? Está em processo de gestação. Nós estamos começando, já vamos fazer um bazar agora beneficente para ajudar alguém. Nós já temos algumas pessoas, né, que entendem do processo jurídico que essas pessoas muitas vezes precisam, né, do apoio psicológico, das orientações necessárias, de divulgação na internet, né, de vaquinhas, para poder ajudar essas pessoas. A gente, o Instituto Mateus ele pensa em ser a rede de apoio dessas pessoas, sabe? Que não tem essa rede de apoio. Então, eu vou manter a memória de Mateus, manter Mateus vivo a partir desse instituto, né? Que leva o nome dele, Mateus Alves. E Milena, durante toda essa entrevista, sinto muita presença do Matheus em ti. Ele tá muito vivo em ti. Eu acredito que por mais que você presenciou, né, o enterro dele, eu acho que realmente você foi muito forte de ter escolhido a roupa, mas ao mesmo tempo fazer um carinho como mãe, né? Que você, naquilo que você podia fazer, né? De tudo que você podia fazer. Eu acho que se sentiu impotente também de não poder, de certa maneira, nos remédios, alguma coisa, tentar.
pelo menos alguma coisa a mais, né, nesse último momento. Mas ele está muito presente em ti, presente nessa entrevista. E eu quero também que essa entrevista seja a memória dele, que as pessoas que não conheceram ele vão conhecer através de ti. E através do Instituto também, como é o propósito dele, né? O propósito dele continua aqui. E, nossa, você, se ele pudesse escolher 1000 vezes você como mãe, eu tenho certeza que ele te escolheria. Eu não tenho dúvida que você escolheria ele também como filho. E eu acho que as pessoas têm a sensação que o câncer é difícil, né? Sabem que o câncer é difícil. A gente tem essa informação, mas saber de todo esse processo, né? Realmente a gente não sabe o que é mais difícil, qual dia é pior. E eu aproveito também para estender um abraço a você, mas também a essa rede de apoio que teve com você, aos médicos também que ajudaram aí no momento final. É uma pena que tiveram médicos lá no começo, né, que não ajudaram, que não descobriram através de imagem. Isso é importante também, né? Talvez descobrir mais cedo, a gente não sabe as possibilidades talvez que ele teria, né? Então é importante que os médicos estejam atentos, peçam imagem, né? Nunca é demais. Mas eu quero que essa entrevista chegue a mais pessoas, que as pessoas conheçam o Instituto. Matheus também, vou deixar o arroba aqui. E Milena, eu quero te deixar um abraço muito forte. Tenha certeza que o Matheus está em ti. Essa dor realmente é uma dor que nenhum pai, nenhuma mãe deveria passar. É uma dor que não tem cura, é uma dor que você está ressignificando através do Instituto, ajudando outras pessoas. Isso é uma luz que resplandece e faz com que até o Matheus tenha esse propósito continuado. Mas eu tenho certeza que ele quer continuar, que quer ver você continuando vivendo. Sonhando os sonhos que ele tinha, porque eu sei que é difícil, né? Você se perguntar em que momento você não percebeu os sinais, em que momento os sintomas estavam presentes e você não percebeu, em que momento poderia ter feito alguma coisa. Esse se realmente deixa os pais ainda mais tristes com tudo que aconteceu. Mas tenha também certeza que você fez tudo. Fez tudo que, mais do que estava ao seu alcance, não só você, o seu marido, a namorada também, a irmã também. Eu deixo esse abraço para toda a família. E muito, muito obrigada pelo Instituto. Muito, muito obrigada pela entrevista, Milena. Eu tenho certeza que vai Eu chegar a também. mais pessoas e vai iluminar também o caminho de muitas, muito, muito, muito mais pessoas. Muito, muito obrigada. Sim, assim não é destino, né? A, cada câncer é um câncer, cada pessoa é uma pessoa e cada propósito é um propósito, tá? O propósito de Mateus, né? Hoje eu entendo que o propósito de Mateus, o propósito da família de Mateus foi passar por isso, né? Foi viver, infelizmente, está sendo sofrido, não é nada fácil, a jornada é pesada, é dura, mas que a gente se prenda, né, a uma fé que existe dentro de nós, que a gente acredite também na medicina, né, que existem pessoas comprometidas a curar outras pessoas, né, e que procurem ajuda, né? Deixa o egoísmo, deixa tudo de lado. Eu me desfiz, né, de tudo quando eu descobri que meu filho estava doente, né? Deixei o ego no canto, os problemas, as mágoas, e eu foquei somente nele. Então a gente tem que fazer isso, focar somente, né, naquela pessoa que precisa daquele amparo, né, daquela ajuda naquele momento, porque as coisas fluem, né, com mais leveza, as coisas começam a acontecer e pedir a Deus que tenha compaixão, né, misericórdia e entregar para Deus, porque o que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer, independente do que a gente peça, né? Eu sempre digo assim, quando a gente ora o Pai Nosso, que diz assim, seja feita a sua vontade, na verdade é da boca para fora, né? A gente não, eu nunca vou orar para Deus, eu não queria orar para Deus e dizer assim, seja feita a sua vontade, achando que Deus iria levar um filho, né? A gente quer que seja a nossa vontade. A minha vontade era que Mateus estivesse aqui curado, mas não é como a gente quer, né? É como Ele quer. Então a gente tem que pedir. Hoje eu peço a Deus que me dê força e sabedoria, resiliência, para eu seguir, né? Para eu entender o propósito de Mateus,
e que esse instituto possa me trazer respostas. E eu tenho certeza que Acredito. esse propósito continua através do Instituto. Eu acredito que ele viveu intensamente, deixou um pouquinho de amor em cada pessoa, né? Como você disse que ele é tão amoroso, tão carinhoso, eu acho que ele deixou. Por isso que a gente tem saudade, né? Porque ele foi uma pessoa tão boa que a gente tem saudade. Mas ele deixa um pouquinho de amor em cada um e que transborda nesse instituto também. É uma forma de ressignificar essa dor em um dom, né? É uma dor que não vai curar, mas se ressignificar, né? Tentar ajudar algumas pessoas que também estão passando pela mesma coisa ou que passaram de alguma forma. Mas, Milena, te agradeço demais pela entrevista e te queria, eu acho que palavra talvez não seja suficiente, né? Mas eu queria te dar um abraço mesmo de longe, né? Que você tenha esse abraço em toda a tua família também. E pode ter certeza que o Matheus está muito presente em ti. Muito, muito mesmo. Muito Eu obrigada. acredito. Eu que lhe agradeço, tá? Eu que lhe agradeço.